Bora que bora aí, galera. Foi. Saiu. É o El ali? É o Elite? Então, Real Elite, a gente tava falando sobre isso. Sobre a questão do cansaço do Davi / eficiência de colocar pra jogar no 1. A força do Bolt aqui, talvez, velho, muito importante aí também. O Elite acabou mudando isso daqui. A gente sabe que nesse primeiro momento não vai dar certo, mas no dado o El acaba fazendo gol, né? Boa defesa, teve o ataque, né? Teve o ataque. Aqui não podia ter, o El podia ter, ele tem todo esse contra-ataque. E esse contra-ataque às vezes é uma hora de ser velho. De você até ter mais calma se você não é um jogador muito veloz, tá ligado? Você faz o tempo passar, velho. Teoricamente, isso é foda ficar... Mas assim, teoricamente, às vezes você tem que ter esse entendimento, tá ligado? Não é de quem é melhor ou quem é pior. Porque aí você não vai chegar pro jogador e falar, mano, tu é pior que o cara. Saca? Aí que você acaba com a confiança do cara, mas o entendimento até de valências físicas, velho. Saca? 2 ataques pra cada um é ruim pra nós. Porque o cara tem mais questão física do que você. Tá ligado? O El saiu, não é o El? Ah, belo, bem jogado pelo goleiro. Bem jogado pelo goleiro, velho. Bem jogado pelo goleiro. F, Real Elite. F, já começou como? F. Bem jogado, velho. Mérito do goleiro aqui. Olha o El, olha o El, olha o El. Ixi, agora é contra-ataque. Melequinha. Olha o Melequinha. Golaço, Essa golaço, marcação golaço, do Davi do golaço, Juninho aqui. golaço, golaço. Esse aí que é o Melequinha, esse aí? É. Melecou, valeu. Melecou, valeu, beleza. Duro, velho. Duro, né? Cara, aí não tem nem o que falar. A questão da confiança mesmo. E a questão de como tá o jogo. Qual é o momento mais difícil de você fazer o gol? Eu vi um lance do Davi lindo, né? Qual é o momento mais difícil de você fazer o gol? É no fut 7. É no fut 7. Não quer dizer que no fut 7 não sai gol, né? Tem saído bastante gol. Mas é o momento mais difícil, né? Você já é um time que tá com 4 pontos. Você já é um time que tá pressionado. Você já tá sem confiança. É foda, velho. Tu sai perdendo do escalonado de 2-0. Será que o Arlite vai achar um dos golzinhos aqui? Um salve pra todos os Tuga aí do canal, viu? Igor Rezende salva. Os caras botando nós na roda. O El. Ó, o jogo ficou 2-0. O jogo inteiro. Nós fomos direto pro dado, 1 contra 1 com o goleiro. E o El conseguiu, velho. Pelo que eu tô vendo, né, aqui que vai sair o gol do El. Cara, com todo respeito, eu acho que existe uma parada de milagre. Milagre você pode questionar. De um posicionamento ou outro que facilita o milagre, mas esses 2 gols que o Harlite tomou não teve culpa nenhuma o goleiro. Nenhuma. Pelo contrário, tá? Primeiro gol, pra mim, se fosse eu, tá? Se eu tivesse na comissão do Real Elite, primeiro gol... A não ser que eu reveja de novo, com muito detalhe, mas primeiro gol não reclamaria de nada. Foi muito mérito do ataque adversário. O goleiro puxou pra ponta, que é o que quer. O goleiro do meu time e o jogador fecharam ele conseguiu achar um passe muito bom num pouco espaço que ele tinha, gol dos caras. Segundo gol, uma marcação ruim do Davi do Juninho. Marcação errada, não pode o cara cortar 2 caras pra dentro, passar por 2 caras cortando e dividir, velho. Tá ligado? O El, e ele vai vir com mano a mano. Será que o El tem essa Agora, qualidade? eu tô vendo todo escalonado, né? Eu tô falando dos gols, tá? Não sei aí também se o cara, pô... Tem. Pô, que qualidade, hein, El? Que qualidade, El. Aí, ó. Bem, que qualidade, velho. Foi bem pra caramba, hein? O El, que isso, hein? Que isso. Eu vou te falar. Obrigado, Na Zazueira. frente tava.
Nos nossos piores momentos, o Igor salvou pra Sim, sim. o Rufino foi nosso ponto segurar a bola dele, ele não perdia a bola, ele fazia acontecer, velho. Ele é foda, ele é foda. Não, é muito louco. Os caras atacando. O aprendizado é esse, velho. 9-1 pegado. Exato, mas o jogo ele vira de momento muito rápido, É. velho. O jogo era dos caras. Era dos Até cara. que do nada é 9-1, é isso, acabou. O G3X é O isso. primeiro tempo O foi dos G3, caras, mano. e o segundo tempo foi nosso. Só que a gente fez gol no quando foi nosso. Não, G3, isso é G3X, rapaziada. Isso é G3X, velho. PT um pouco mais consciente, né? PT um pouco mais consciente, conseguindo entender mais os momentos do jogo, né? E não só julgando quem tem mais a bola como quem tá no controle do jogo. Apesar de ser um grande indício, né? Ô, O maior carta indício secreta, de que você que estar era, no controle PT? do Que é a jogo é estar carta com a bola, secreta com aí? certeza. Do Helder. Mas nem sempre. Ué, mas por que pediram isso aí no Star 21? player. Star player. Star Player, o cara deixou 1 minuto e meio sem Star Player? Já tá 21. Os dois? Ué, LOL. Porque, tipo assim, o Star... É o tempo inteiro, você só coloca, já era. Não, eu tô ligado, Até mas... que ele faz o gol, aí depois ele faz o gol. Eu sei, mas, por exemplo, eles deixaram rolar 1 minuto e se o cara faz o gol agora. Sim. Mostraram? Mostraram. Começou o tempo, já volta direto. Isso, que nós mantemos, conseguisse, né? Mantendo dos 6%, 10 minutos, tá bom, pô. Ó, Ai, é goleirão. gol! Não tava impedido, Não hein? tava impedido. O Bandeira não tava nem no lance, levantou Bandeira a mão levantou agora. a mão porque Ele os não caras tava nem pediram. no lance. Eu juro pra vocês, rapaziada. Tava dormindo. A linha tava aqui, o Bandeira tava em outro setor, rapaziada. O lance, levantou. Vocês acharam que era pro goleiro? Ai, goleirão. gol! Talvez Não. se ele tá, né? Talvez se ele Oh. tá. Realmente. Mas aí, cara, é o preparador de goleiro e a galera que vai ter que melhorar, velho. Mas vamos entender. Real Elite tá com muita gente sem confiança. O goleiro também é uma delas, né? Ele fez uma partida muito boa. Achei ali, até fiquei muito feliz. Não lembro que partida que foi que ele catou pra caramba, velho. Catou bem, velho. Catou bem. Achei que... eu gosto, né, das pessoas, né? Eu gosto de ver as pessoas se darem bem. Eu vi que o cara tava pressionado, aí, pô, fiquei feliz, vi se, né, se ia dar uma melhoradinha ali, mas aqui é até uma questão um pouco de posicionamento. Se você pausa, você vê que ele tá muito pra esquerda, né? Então uma bola que vai no meio do gol, ele tem que acabar pulando, e talvez é uma bola que se ele tá um pouco melhor posicionado, ele consegue defender direto, né? Ai, goleirão. Não Aqui tava foi uma impedido, falha hein? dele. Tava impedido. Aqui foi uma falha o Bandeira dele. não tava nem no lance. Na minha levantou opinião, tá? a mão Levantou agora. a mão porque Ele os não caras tava pediram. no lance. Eu juro pra vocês, rapaziada. A linha tava aqui, o Bandeira tava em outro setor, rapaziada. Aí os caras olhou pro Bandeira, Levantou o a Bandeira mão. olhou. Eu acho que ele levantou a mão pra falar, eu não vi. Aí, ó, juro pra vocês, velho. O Bandeirinha tava viajando no outro setor, velho. Lequinha, fazendo papo aí, Gal. Ó lá, ele levantou a mão. E aí alguém falou no ponto, não, tá normal. E meu, Bandeirinha, ele tava lá. Aí ele não viu a linha de impedimento, o cara fez o gol. Aí o juiz olhou pra ele, ele correu até a linha. Aí ele olhou, aí levantou a mão assim, ó. Aí Agora, o estágio que sempre, né? O cara sempre tá vindo bater pênalti com o time Esse perdendo, cara. wildcard ele também não vai mais poder cobrar os pênaltis, né? Não. Não vai, ó. E aí? Ok, os dois não, tá? Lá vem, Respirou. respirou. Olha lá, arremessador da NBA. Acontece. Cabeça erguida, cabeça erguida, estágio. Valeu, cabeça erguida, mano. Valeu. Acontece. Acontece com os melhores batedores. Acontece com os melhores, é isso. Acontece com os melhores Mano, uma batedores. hora perde, mano. Uma hora É. perde. Não tem como. Uma hora perde. O cara não vai ser 100% pro resto da vida, mano. Dois não, tá? Um pé na linha e o outro fora tá ok, os dois não. Caramba, o goleirão ele pode ficar meio que de lado, né? E aí, rapaziada do chat, é gol ou é bagre? 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 Pouca distância, Olha o goleiro, passa da trave, hein? passa da trave, goleiro, olha. A Envergadura, cabeça, né? Envergadura. Ó. Pá. Não é fácil, fez o rapaziada. cara errar, Rapaziada, velho. Não é fácil, não é O goleirão fácil. tá naquele que não tá bem, aí já começa É. tipo, a Olha tomar e lá, a galera fica meio ele tá querendo, ó, tá Show. vendo? Ele não, Pelo menos o conseguiu cara tá a bola não reagindo, entrar, no ele sentido de empolgou a errar o galera. gol. Ele é um dos caras que não tá se escondendo não, velho. Mano, eu sei que tem alguns pênaltis que podem ir fora do gol, mas ainda foram É. batidos. E tem pênaltis que vão no gol e são muito mal batidos. Teria que ver como é que foi o dado, né? Porque tanto o dado foi 1 contra 1 com o goleiro, né? Então é bem impactante. Porém, no resultado, foi 1-0 pro Real Elite o dado.
O problema é que, né, no 7x7 foi 1x0 pro Fluxo e no escalonado foi 2x0 pro Fluxo, velho. Tem. Tá Mas ligado? essa é a beleza do futebol. Então, realmente, é trabalhar, mano. Trabalhar e melhorar. Realmente, porque... Ixi, aqui acabou, hein? 2 minutos, ele vai deixar bater o escanteio? Drama, hein? Vai deixar? Acabou. Acabou? Drama. Acabou. Acabou o jogo! Olha. Ele não acabou, ele acabou, mas não acabou. Ué, Ué, mano! Ué, cara. drama, hein? Vai deixar? Acabou. Acabou? Drama. Eu acho que ele queria bater, ele queria acabar, mas aí o coordenador falou, não, no escanteio tem que deixar terminar, porque ele apitou apitando pra cima, apontando pra cima, velho. Nossa, imagina o Fluxo toma esse gol aqui, velho, que os caras... Mas não tem, você entende, velho? Pô, é o que é, mano. Acabou. Acabou o jogo! Olha, Ué, mano, que isso? Mano, Isso é imagina, novidade. sai o gol. Ai, podia ter saído. Mano, eu ia torcer pra Deixou sair esse gol. bater. Deixa eu bater. Mano, Caiu. ele apitou pra acabar o jogo, velho. Caramba. É crise, rapaziada. É crise. Olha, os caras pularam daqui, É crise. velho. Olha É crise. isso. É crise. É crise. Cara, e o Caramba. Fluxo quietinho, o Fluxo, cara... Mano, eu não mas- falo isso no sentido, né, me acho, né? Eu falo no sentido tabela mesmo, tá, galera? O Fluxo, pra mim, ele tem um jogo muito importante hoje contra o Funkball. O Fluxo... o Funkball tá em último. É a última chance do Funkball. O Fluxo tem que fazer esses 3 pontos. Porque eu acho que com esses 3 pontos, o Fluxo garante a sua classificação. Acho não, né? Matematicamente, praticamente ele garante, a não ser que o Real Elite ganhasse os 3 jogos, porque o Fluxo, na última rodada dupla, ele pega G3X e Fúria, cara. Então, assim, são jogos muito difíceis pro Fluxo na rodada dupla final. Então, acho muito importante. Não quer dizer que o Fluxo não tem condição de ganhar do G3X e da Fúria. Claro que tem, ganhou do Real Elite, que era um dos times aí no começo que tava ali nessa batalha. Mas eu acho que é importante pro Fluxo ganhar, né? Não, a nossa partida, acho que eles estão arrumando o autor dos gols, tá? Próximos meus. Mas de resto, eu não tenho controle sobre todas as pessoas que estão na minha cabine. Se eu tivesse, eu faria um pouco diferente, provavelmente. Mas eu não tenho controle sobre todas as pessoas que estão na minha cabine. A cabine é do Real Elite, né? Do time. Então, não é a cabine do Alan, entendeu? Se eu quisesse, se fosse a cabine do Alan, eu colocaria absolutamente todas as pessoas que eu gostaria que estivessem ali. Como não é a cabine do Alan, é isso. Mas o Lucas Freestyle é amigo da Lud? Não, o Lucas Freestyle, ele é influenciador do Real Elite. Mas ele não é amigo pessoal do Alan. Pode ser que a gente até crie essa relação de amizade, né, com o tempo. Mas amigo meu ali é o Caleb e o Capita, entendeu? Assim como o Peixinho, que também é influenciador do Real Elite. Mas não é amigo pessoal do Alan. Pode ser que um dia vire, entendeu? Então, basicamente, eu não tenho controle sobre as pessoas que estão na cabine. Não é meu pai? Não. É porque eu vi muita gente falando da parada da cabine, da Kings League e tal, cobrando que eu colocasse todas as pessoas que vocês conhecem, que estão comigo no Discord. Cara, eu não tenho controle sobre isso, mano. Senão eu colocava lá o Joboso, o Brasil, o Aline, o Ludiero, todo mundo ali, mano. Atrás de mim, porra, comemorando todos os gols, lamentando todas as derrotas, né? Colocava todo mundo lá, velho. Mas... não sou eu que defino isso, entendeu? Se fosse eu que definir, se fosse a minha tomada de decisão, tudo bem. Desimpedidos colocou um monte de gente. Colocou. A Fúria também tem uma galera grande também lá na cabine, mas faz parte, pô. Todos os times têm isso, mano, porque a cabine ali é do time, entendeu? Então, todas as pessoas que, em teoria, fazem parte do ecossistema do time estão ali, entendeu? E eu trouxe pra dentro do ecossistema do time o Caleb e o Capita. Na teoria pode quantas pessoas? Na teoria podem 5, cara. Mas ninguém segue essa regra à risca, né? A melhor decisão foi demitir o Camargo, atrás derrota por onde passa. Mano, eu não tenho nenhuma participação nessa... Não, a primeira parte aí a primeira parte aí da cabine, eu acho que, velho, é o que é. Não é só o Real Elite que passa por isso, né? Não é só o Real Elite que passa por isso. Então, acredito que isso daí é só o Alan explicando. É que também tudo agora que o Alan falar, a gente vai, nossa, né? O cara não é assim em vários times, né? É assim em vários times. Assim, não tem muito o que fazer. Você vai pegar o Desimpedidos GOT, não dá pro Yuri só chamar os caras que ele quer. Vai ter o Toguro, vai ter o cara do Desimpedidos, né? Isso é o time que faz essa junção. Isso aí é normal em vários times, tá? saída do Camargo, cara. Nenhuma, zero. Zero mesmo, assim. Ele foi demitido? Não, o Camargo ele resolveu parar de ser o mascote do Real Elite. Só isso. Acho que ele ficou chateado com as paradas que o segurança lá do Rariel falou pra ele, não sei, enfim. Chateado com algumas coisas. Você tá puto com ele? Não, pô. Eu falei pra ele, mano, você faz o que você quiser, meu rei. Eu te dei liberdade pra você fazer o que você quiser. Fica à vontade. O técnico excluiu ele do vestiário? Não foi isso que aconteceu também, não. Ele tava dentro do vestiário até o momento em que o treinador resolveu se reunir somente com os atletas. Coisa que eu espero que todo mundo entenda que é normal, né? E aí sim pediram pra ele sair do vestiário. Então ele não foi excluído do com certeza absoluta. vestiário. Só teve um momento de conversa, de esporro entre treinador e elenco. Então, ele não foi excluído
despido de vestiário nenhum. Todo mundo saiu, inclusive o Faria. Só ficou treinador, auxiliar, comissão e jogadores. Alan, fala sobre os wildcards do Real Elite, como vai ficar essas informações de Vassoura e Lanteles, quem joga sabe, precisamos de aparecer nosso presente. Meu rei, cara, fala meu rei, né? Não posso falar meu rei que pegou. Mano, quem joga é quem o treinador escolher, perfeito? Eu, do meu lado, eu fiz de tudo que eu poderia fazer pra mudar um pouco esse cenário pro jogo desse fim de semana, mas quem escolhe quem vai pra campo é o treinador e eu não passo por cima de decisão nenhuma, perfeito? É isso. A amizade tá abalada? Não tem nenhuma amizade abalada, não. Seu brilho sumiu? Sumiu, mano. Sou uma pessoa entristecida de Kings League. Eu tô torcendo pra acabar, oficial. Já quero que acabe. Quando acabar, eu vou estar mais tranquilo. Mas você tem que mandar sim, Alan. Olha o John Vlogs, é um exemplo presente que manda. É, mas eu não mando, meu rei. Eu não mando. Eu só tenho uma parcela de opinião e apenas isso. Perfeito? Eu não tenho como definir muitas das coisas que eu gostaria que definissem. Isso que saiu aí da verdade? É, gente, conversei com os dois, tá ligado? Conversei com os dois. Conversei tanto com Vassoura, tanto com o Lanteles. Conversei, a gente pensou em várias coisas pra acontecer pra esse fim de semana. O que vai acontecer no sábado, eu não vou falar pra vocês, né? Mas é decisão exclusiva da comissão técnica. E eu não vou tomar decisão por ninguém. Eu tô fechado com a decisão que tomarem. Perfeito? É isso. O que decidirem, eu tô decidido também. Você Perfeito. concorda com Aqui perfeito. Aqui também perfeito e aqui do outro lado também perfeito. Aqui não tem como falar, porque é foda, né? É foda, mas tipo assim, eu não acho isso inacreditável. Eu acho algumas coisas inacreditáveis. Até essa parte eu não acho. Porque eu acho que quando você tem um time que é dividido, ou você faz isso antes, aí que tá o grande ponto, né? Aí que tá o grande ponto. Aí que teria que ter tido essa conversa antes, talvez, né? Ou você faz tudo antes, e eu acho que isso é o grande ponto que é foda. Isso é o grande ponto que eu acho que tá muito ruim, né? Eu acho que coisas combinadas não foram seguidas, né? Coisas combinadas não foram seguidas, na minha visão de fora. Mas isso aqui é normal, porque a Ludmilla poderia chegar na quinta rodada e falar: teve muitas decisões que eu não tomei e o time tá ruim. Certo? Porque o começo do time foi tomado decisões de comissão técnica, de draft, de wildcard, não foi por ela também. E nem pelo CEO, certo? Então também, né? Tem lá e cá, né? Tem lá e cá. Né? O começo do Real Elite também foi ruim. O Real Elite também fez 3 pontos, né? Eu já repito, tá? Eu discordo totalmente dessa mudança drástica. Pra mim, total, o treinador, o Chico lá. Não acho legal. E o principal, eu não acho legal isso ficar exposto no meio do primeiro split. Tá ligado? Porque assim, você poderia chegar e falar: ó, nós fechamos, nós temos nós dois. Eu vou trazer um investimento, eu vou trazer um marketing maior, eu vou vir para algum... Tô chutando, tá, galera? Eu vou trazer um marketing maior, eu vou vir para trazer uma comunidade, uma galera legal. Cara, o time vai ficar na mão de vocês, eu quero uma pessoa de minha confiança acompanhando, então eu quero um cara da minha confiança que vai acompanhar, tá? Vai opinar, e aí você entrar, desculpa, não é aí eu querendo falar: pô, velho, imagina se sou eu esse cara. Pô, velho, tu sabe que, velho, você tá meio chegando de fora. Tu vai chegar no sapatinho, velho. Primeira temporada, vamos lá, vamos ver como é que os caras querem, como é que os caras vão fazer, né? A culpa não vai recair pra você, velho, tá ligado? Aí o time vai lá mal 5 jogos, você chega, não, pô, eu sou o cara aqui, eu comando aqui, então o treinador tá demitido, não sei quem tá demitido, o estagiário não vai mudar. Amigão, só é o caminho pra dar errado, velho. Ligado? Eu acho que o grande problema foi o que foi combinado no começo, né? O que foi combinado no começo? Não, mas eu acho que, cara, eu já falei isso ontem. Acho que o Alan, ele tá passando por um processo muito parecido com o que passou na Fúria, né? Um processo que, velho, é difícil pra ele, principalmente agora que teve os 2 caras, né, que são de confiança dele saindo do time por uma decisão que não foi dele, né? Mas ele tá passando por um processo que é difícil até pro cara enxergar isso, mas que tá fortalecendo ele com a comunidade, com a Kings League, com as coisas ali. Eu acredito que agora é ter um pouco dessa discernimento também de entender esse momento, tá ligado? De entender esse momento, né? De entender um pouco esse momento.
Mas é isso, eu tô, né? Vocês pediram pra eu reagir, eu vou reagir falando o que for, né? Quando você tem um time que é dividido, e não é só o Real Elite que é assim, o Desimpedidos é assim. Não dá pro Danilo do Desimpedidos falar aí, rapaziada, é tudo eu representei pra caramba, por isso que o Desimpedidos tá surpreendendo todo mundo e é nóis. Não, cada um tem sua parcela. Talvez o Yuri, ele não mexa muito em time, em quem vai ser o treinador, draft, não. Ele tá ali, dando a good, trazendo uma galera, vindo quando dá, batendo pênalti uma vez ou outra, quando der ele vai bater, o Toguro tem outra função. E isso é feito antes e eles vão nessa, né? E eles vão nessa. Então, eu acho que aqui tem esse lado. Tem esse lado também de, velho, tipo assim, ter um pouco de calma também. Ter um pouco de calma. Repito, antes que venham as pessoas maldosas. Eu nunca tomaria e estaria muito triste com uma decisão tomada em 5 rodadas. Eu falei isso no grupo dos treinadores. Eu falei, é isso. Cada vez mais a gente vai ficando à mercê. Mal começou a liga e nós já estamos à mercê. É isso, né? Parabéns, vivemos o futebol brasileiro. Agora, quando a gente sabe ali o que aconteceu, quando a gente vê ali, eu não sei internamente o que aconteceu, é uma coisa que não poderia ter chegado a esse ponto. Não poderia ter chegado a esse ponto. Ligado? Não poderia. Isso aí faltou comunicação, com todo o respeito, de 5ª série. Faltou comunicação básica. Básica. Pode chegar a esse ponto. Porque, velho, se você tem ali, não dá. Não dá pro vice-presidente de um clube falar, eu não concordei com a decisão, o presidente é o outro. Não dá, velho. Vocês têm que estar ali. Tem que estar ali alguma coisa unida, né? E, cara, chegou num ponto que é isso, né? O Alan ficou, né? Trabalho do Chico. Claro, né? Cara, eu vi muita gente falando do Chico, mano. Muita gente falando que, pô, treinador de Copa Sérgio. Cara, o Chico, ele é ex-jogador profissional de futsal. Ele já tem trabalhos com comissão técnica no mundo do futsal. Ele foi campeão mundial com o Flamengo como comissão técnica junto com o Fialho. Ele é absolutamente experiente nesse quesito. Porém, Pra mim, esse vai ser o ponto, exatamente. Pra mim, esse vai ser o ponto, tá? Eu acho que nada vai mudar a minha opinião. O grande resultado disso tudo é uma comunicação que não deve existir entre os dois lados que comandam o Real Elite. E se essa comunicação existisse, eu acho que muitos dos problemas seriam resolvidos. Né? Concordo com você. Chico não faz mais parte do Real Elite. Então ele não está mais na comissão técnica. Alan, você demitiu ele? Não foi uma decisão minha, mas ele não tá mais lá. E repito, mano, é muito injusto o que estão falando do Chico por aí. Mas tudo bem, né? Eu vou me ater a só achar Concordo injusto, 100%. né? Como não foi decisão sua se você é Muito presente, injusto. porque como eu já falei, as decisões do Real Elite não passam só por mim, entendeu? Então nós teremos mudanças na comissão técnica pro sábado e no elenco, talvez. Mas isso vai ficar a critério da decisão da própria comissão técnica, entendeu? Nós temos mais jogadores no nosso portfólio? Temos. Mas quem vai entrar em campo é a decisão da comissão técnica, entendeu? Não, obrigado no céu de reforço dos dias antes. Mudou a regra. Agora é 24 horas antes que você pode inscrever. Mas já estão inscritos já. Você pode explicar como é que funciona essa divisão de decisão do Real Elite? Cara, eu acho que fica subentendido, né, meu rei? Meu rei, My King. Tem algumas pessoas tomando decisão, eu sou uma pequena parte dessa opinião, que não decide nada também, entendeu? Já tá pensando em mercado da Kings League? Mano, não tô pensando em mercado. São as conversas. É o que eu falei. De novo, vai pras conversas, tá? De novo, vai pras conversas. Eu não acho o time draftado do Real Elite ruim. Eu acho que todas as decisões iniciais do Real Elite em que o estagiário fez a maioria das partes foram muito boas. Dificilmente eu teria tomado alguma coisa muito diferente ali se eu tivesse ali na comissão técnica do Real Elite. Claro, né? Aí tem que ver o trabalho do dia a dia e tal, é outra coisa, mas eu digo, as decisões que o estagiário tomou como presidente de comissão, de draft, caras que já conheciam a galera lá do Sul, trouxe do Paraná, né, que é Sul, trouxe o Felipe, né, trouxe um cara de confiança dele. É importante você ter um cara de confiança sua, né? Mas não deu certo, mas a decisão eu não julgo dar certo ou dar errado, né? Eu julgo o antes. Pra mim foi muito certo. Só que aí que está o problema. Por isso que eu falo que aí que está o problema de conversa. E por isso que dá pra ver que o Alan tá muito chateado, velho. E com razão. Com razão. Porque os problemas são o que foi conversado antes. O que é. Porque pra você chegar nesse ponto de falar, mano, o cara saiu fora e eu não tomei essa decisão, é uma frase muito forte. Tá ligado? É uma frase muito forte. Saca, velho? Vai ter um impacto. Não tem como, velho.
mercado aqui em Liga. Mercado é só no ano que vem, cara. Já falei pra galera na live do Minuto 18. Os draftados, eles vão ficar até o ano que vem, todos os times. Ninguém muda de draftado até o ano que vem. Então, os 10 jogadores do draft ficam no time até o ano que vem. Só no ano que vem que você pode trocar alguém, entendeu? Voltaremos mais fortes. Cara, eu ainda acho que dá pra vislumbrar uma melhora, mano. Tem que ganhar sábado, velho. Tem que ganhar sábado. Eu espero que vença. Se perder sábado, meio que acabou, né? Mas se ganhar sábado, existe uma esperança no fim do túnel. Onde classificam pro Mundial, os 4 semifinalistas classificam pro Mundial. Você pensa em jogar a partida algum dia? Se vocês tiverem Pensa não, outro Rio. clipe Não é momento aí, também pra vocês- pensar nisso, não. De jogar. Deixa eu bater meus pênaltis e tá tudo certo. Já definiram o técnico novo? O técnico que vai seguir vai ser o Felipe, que era auxiliar. Vai comandar o time até o fim da Kings League. Pelo menos, Parece né? que Alan esse está abalado? time tá Não, mano, uma só tô... bagunça. Zero conexão com o público. Não tem um vlog. Não tem nada. Não dá pra saber como o time tá trabalhando. Única coisa que a gente sabe é o que sai da boca do Alan. Exatamente. Então, por isso que também tem que ser uma coisa conversada. Aí que tá. Por isso que tem que ter uma coisa conversada. É? E tudo bem, pô, o Alan perdeu, o cara escreveu, o Alan perdeu o poder porque ele tomou as decisões e os resultados não vieram. Mas isso também tá errado. Isso também tá errado, velho. Ligado? Por quê? Porque essa conversa tem que ser tomada. Essas coisas têm que ser feitas antes. É claro que eu tô citando um time que é impossível comparar porque é um time que não tem segunda pessoa. Mas vamos lá. O Gaules, ele vai comandar o time na fase boa, na fase média, na fase ruim. Ele é o presidente do G3X. E na fase boa, na fase média, na fase ruim, ele vai falar: isso aqui quem decide é a comissão técnica. Se tiver dando errado, eu vou trocar a comissão técnica. A função do Gaules é trocar a comissão técnica. As decisões da comissão técnica são nossas. Né? Então, não, o K9, né? Não tô falando do K9 como presidente, né? O K9 dentro do campo, né? Eu digo, o Gaules, ele não vai chegar, o ponto não é isso, o ponto do Gaules, ele não vai chegar e falar, o Kelvin, que seja, o Kelvin não vai chegar e vai falar assim, pô, mas isso foi uma decisão que eu não controlo. Eu não queria ter feito isso. Não vai chegar. Por quê? Porque a gente se conversa. Certo? A gente se conversa. Simples. É? Simples. O Gal e o Kelvin se conversam, inclusive coisas que eu nem participo. Porque eles são, né, para tomar essas decisões. Mas assim, o exemplo que eu quero dar é tipo assim, no momento que você tem um time que você sabe que tem essas divisões, qual time tem essas divisões? Vamos lá. Punkball. Punkball. Real Elite. Não acho que o Fluxo não tem. Não acho que o Dendele tem também. Mas se você olhar, o Dendele pode até ter um pouquinho. Desimpedidos, com certeza. Nivelados não tem, G3X não tem. Fúria você tem internamente, mas você vê que a própria Fúria também tem um controle disso bom. Tá ligado? Não, a Loud não. A Loud é o Coringa ali, né? A Loud é o Coringa. O Coringa é o grande presidente da Loud. O play hard, óbvio, em decisões internas. Mas o que eu quero dizer, esse é o ponto. Saca? Esse é o ponto. O cara não vai chegar... Esses times que eu falei, eles são times que, velho, você vê que você tem pessoas trabalhando na presidência. No momento que você tem pessoas trabalhando na presidência, isso tem que ficar muito claro, velho. Isso tem que ficar muito claro antes e tem que ficar muito claro. E se o momento estiver ruim? Essas coisas têm que ser conversadas, velho. Ligado? As coisas têm que ser conversadas. A tabela tá errada, galera, tá? Porque os caras estão atualizando lá o nosso jogo de novo. Desde o começo do dia. Tô chateado com tudo, né, mano? Com tudo, né? Com o desempenho, com a falta de resultado, com as coisas que acontecem. Faz parte, pô. Não tinha como estar feliz, né? Eu idealizei uma parada que não tá acontecendo, pô. Eu tô chutando, tá? Eu tô aqui, eu posso falar o que eu quiser, sempre lembrando que eu tô chutando porque eu não tô lá dentro. Mas o que me parece que aconteceu foi isso. Né? Os resultados não vieram, e aí, do nada, o CEO lá... Errei, fui moleque, me desculpe G3X, parabéns a Poca pelo seu aniversário e pelo filho. K9 voltou e eu tremi. Já dava vergonha no CS2 com a renda fixa e agora me exaltei. Te amo, G3X. Tamo junto.
Mas não entendi, você errou por quê? Então, mas isso aí, galera, é uma baita... Você me desculpa, velho. É um cara que eu gosto... Isso aí é uma baita... Primeiro, eu entendo que você chega... É foda, porque aí a gente vai, né, falando de várias coisas. Vamos lá, primeira coisa. O que eu acho que entristece muito o estagiário, e eu estaria muito triste, Alan, você vai fazer parte do time, você vai ser um dos presidentes. Por quê? Porque o outro lado do presidente é a Ludmilla, que não tá acompanhando ainda tanto Kings League, ela vai começar a acompanhar. Eu tô vendo gente do Real Elite, até gente do Real Elite falando, tipo assim, o que a Ludmilla tá... Pelo amor de Deus, Real Elite. Estão praticamente, eu não sei o que vocês... Na verdade, talvez os caras também, né, querem que se lasque. Pelo amor de Deus, pô. Uma baita oportunidade de ter uma pessoa God pra caramba. Ela já foi em 3 jogos. De 6 jogos do time, ela foi em 3. É uma pessoa que tem um monte de coisa, né? Da vida pessoal também. Porra, era óbvio isso aí. O Neymar foi em 3 jogos da Fúria também só. E ninguém tá falando, Neymar é um presidente omisso. Esses caras estão aí pra fazer essa mescla, né? Pra fazer essa mescla. Vocês acharam que seria diferente? Desculpa, né? Aí é também, cara, querer... Pelo amor de Deus. Né? Então isso é uma coisa normal e legal pra caramba pra liga. Legal pra caramba, velho. Saca? Isso era óbvio. Isso não tem nada a ver com a crise do Real Elite. Nada a ver. Os caras, porque o presidente, não sei o que, meu amigo, isso não é assim. Presidente, você tem diretor, comissão técnica, um monte de coisa que vai fazer, né? Então, esse ponto não tem nada a ver. O ponto que eu acho que entristeceu muito foi isso. Muito provavelmente o time teve ali alguns momentos ruins, e aí chegou o CEO lá, o cara lá que tá lá, que é o lado que não tem tanta identificação, talvez, com o projeto, com tudo que foi construído, e aí o cara chega e fala, eu que vou tomar as... vocês fizeram as coisas aí, deu errado, né? Agora eu vou tomar as decisões. E provavelmente não foi algo combinado no começo. Provavelmente foi algo imposto. E algo imposto é algo ruim. Na maioria das vezes, né? Às vezes você vai ter que se impor, mas... Soma esse algo imposto com o cara tirando 2 pessoas de extrema confiança do Alan... Aí, velho, né? Mas essa química aí é o que eu falei. A química, ela se vai por conversa, velho. Se você não tem tanta química, você conversa. Você senta e conversa. Ó, galera, a gente não tem muita química, mas como é que vai ser? É isso, isso, isso? Né? É isso, isso e isso. Então eu vou fazer essa parte, vai fazer essa, nós vamos desse jeito, as decisões são assim, mas nós temos que se defender. Nós temos que se defender, certo? Temos que se defender. Se isso vai conversado, nós se defende. O técnico tá pressionado? Pô, Alan, caramba, velho. Pô, deixei você trazer aí, tá foda, eu não tô vendo legal. Não, calma, pô, 5 rodadas. Você tá vendo os jogos? O que tá errado? Não é pelos jogos, é pelos treinos. Eu tô no treino, tô vendo as coisas. Então, beleza, vamos comunicar a eles que eles estão pressionados. Treinador, a coisa não tá dando certo, nós precisamos de resultado. Não vamos simplesmente chegar, atravessar o cara. Então, você vê, muitas... A parada não é nem as decisões, é como tudo foi acontecendo, velho. Tá ligado? Como tudo foi acontecendo. E é muito óbvio que o Alan tá triste. Porque, velho, outra coisa, o que eu tô falando aqui, parecendo que, nossa, o Alan também falou, viu? O Alan em nenhum momento se eximiu de responsabilidade. Inclusive, nas primeiras derrotas, ele sempre falava, a culpa é minha, eu que draftei, eu que escolhi a comissão, e eu confio neles, eles vão melhorar. A questão é, se um presidente eu confio nos caras, vai dar bom, calma, a gente perdeu uns jogos de vacilo, a gente vai melhorar, e de repente, demitido, 2 caras. Wildcard eu vou trocar. Fica foda pro cara, né? Fica foda pro cara. Entendeu? Então não é que eu tô falando uma coisa, nossa, a Poca tá falando...
eles mesmos falam, o Alan nunca se... Não, pô, ele não tá aí dando nessa ideia de free estagiário como se ele não tivesse tomado nenhuma decisão, não. Ele mesmo fala, eu tomei muitas decisões, e pra mim todas boas. Ou a grande maioria boa, porque internamente eu não sei, né? Treino, essas coisas. Time bom, draftado, wildcards, pessoas boas que sabiam do jogo, né? Talvez ali uma outra coisa no draft, aí beleza, né? Mas assim, o que acontece é que parece que por 4 rodadas, porque uma o El Elite ganhou, né? Então uma ele ganhou. Uma ele perdeu pra Fúria, uma ele perdeu pro G3X. Então por causa de 2 rodadas, simplesmente a galera chegou e, Parabéns tá a ligado? Pocão Acabou. pelo bebê. Sábado, É um dos isso, vai melhores ser dias isso, da ponto minha final. vida. Gatinha manca tomando do deck, Spider-Man mais ligeiro que sapo cego, K9 presente, Igor Loirete pegou muito. Toma fofuria que é G3X. Então, feliz é impossível que eu esteja, entendeu? O Juninho estará apto pra sábado? O Juninho tá apto pra sábado. Juninho Marial não, o Juninho Antunes, pô. Qual a tua possibilidade de participação na montagem do draft? Keno não era uma das opções? O Keno era uma das opções. Eu tive uma participação na montagem do draft, não completa, porque, volto a repetir, eu não imponho a minha opinião na frente da opinião de comissão técnica em nenhum momento. Nunca fiz isso, nem vou fazer. Perfeito. Mas, de certa forma, eu tive uma participação, eu ajudei. Dei opiniões, nem todas foram seguidas à risca, outras foram, mas foi um consenso, pô, entendeu? E o Keno, ele tava na nossa lista, só que o problema do Keno é que eu já falei com vocês. Ele faz a mesma função que um do nosso wildcard, que é o Davi. Por isso que ele não foi nossa prioridade, entendeu? A gente tem um Davi, um ala canhoto, joga pela direita, e tem o Keno no draft, ele não poderia ser uma prioridade nossa porque a gente já tem o Davi pra mesma função. Então não seria nem inteligente eu priorizar o Keno, entendeu? Por mais que ele seja um jogadoraço. Então, eu falei isso na hora, pô. Quando liberar as camisas do time da Kings League pra vender, cara, eu acho que só no segundo semestre, mano, quando os uniformes forem feitos personalizados, entendeu? Acho que é aí que vai rolar. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Eu acho que só tem pra vender as camisas dos times que fizeram personalizados, né? Alan, a punição do John Vlogs pela plaquinha, eu honestamente, eu não concordo, assim, com a punição por John Vlogs mais uma vez, né? Eu acho que tem tanta coisa pra liga olhar pra se acertar e tá olhando, porra, pra reclamação do presidente, que também é torcedor, contra a arbitragem, como se isso não acontecesse no futebol naturalmente. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos crescer, né? Vamos crescer aí. As pessoas da Kings League precisam crescer. Brincadeira. Imagina se você que tá absolutamente envolvido com o teu time, tá, porra, sentindo a emoção ali da vitória, da derrota, porra, o investimento de tempo, trabalho, dinheiro, tudo que você coloca aí, porra, imagem, tá ligado? Dentro do projeto, pra você não poder, porra, estar insatisfeito com a arbitragem, não poder, porra, desabafar. Tá de sacanagem, pelo amor de Deus. As pessoas têm que crescer dentro da Kings League, a verdade é essa. Porque, pô, gente, não existe, de verdade, mano. Eu acho que talvez, tipo assim, você vê o John Vlogs absolutamente envolvido com a parada, aí tomando punição. Eu não sei, tipo assim, se a Kings League ela prefere ter um presidente que não tá nem aí. Se o time vai perder, você vai ganhar. Você tá ali assistindo, tá ligado? Pô, gente, precisam decidir, né? O que vocês querem? Vocês querem um presidente que se envolva ou um presidente que tá botando a cara pra. Galera, ó, tem um time lá, valeu. É, então, isso assim, é que uma não se das importa, coisas que perdendo, tá ganhando, acontecendo ligado? lá A nas Kings League precisa ser Américas, envolvida. Porra, né? foda, né? Mas não pode falar palavrão. Pô, gente, eu entendo que o exagero, o excesso seja difícil mesmo, seja ruim pra audiência e tal, tudo bem, mas, porra, o excesso, né? Não qualquer cara, coisa, aqui né? é Não outra qualquer coisa, eu não vou Então, entrar nesse papo de eu novo, que já estou tem ao um lado do John vídeo Vlogs aí, mesmo, mas né? ao mesmo tempo, Meu o Renato feito comentou, né, sobre aí esses palavrões, essas coisas que não pode falar na sobre isso aí. Olha lá, ele tá falando agora dos palavrões, mas aproveitar pra Pode, a falar, depender cara, aí da peça da Kings League. isso aí do cara não sabe, é muito foda, porque vocês vêm aqui esperando mais uma validação, e se vocês são muito inteligentes, vocês viram tudo que eu falei, eu tô há 10 minutos falando, né? Tudo que foi pra mim o lado de 100% defesa. Agora, eu acho Meu timão tomou taca, mas eu nasci G3X. Hoje seremos felizes. E parabéns pelo Deus te filho. ouça, velho. E que bom que deixou Obrigado, pra velho. anunciar pra gente no seu aniversário, já que é uma data importante pra gente. Agora, não dá. Isso aqui é injusto eu falar isso, né? Porque muita gente iria falar isso de mim se o G3X fosse mal. Então, claro, você tem que provar. Agora, vir com essa, pô, o CEO não entende de futebol. É como se todo mundo na Kings League tivesse experiência de trabalhar no Flamengo, no Palmeiras, no Real Madrid e no Corinthians. É o que eu falo. Quando a gente não gosta de uma pessoa, ou a gente não gosta da atitude que a pessoa tomou, na minha visão, eu não consigo ser extremista ao ponto de, velho, pegar e começar a jogar um monte de coisa. Uma coisa não tem a ver com a outra. Se as decisões tomadas internas, que é o que eu falei há 10 minutos atrás, pra mim foram falta de conversa, falta de sinceridade, falta de cada um saber realmente o que ia acontecer em cada momento, se o momento estivesse ruim, nada tem a ver com o cara saber ou não. Isso é um indício? Pode ser um indício? Claro que pode. Óbvio que pode. Mas... Bom dia, Apocal, aí você tá sendo parabéns injusto. pelo filho. O cara chegou aí, Não tenho pô... acompanhado as lives nos Ele pra últimos conseguir botar o cara dias. pra jogar, né? Perdão se já foi porque dito. o Lisboa se machucou. Como tem contra sido o Laude, trabalho nosso do Igor draftado. com os pés? Desde então ele solicitou Hoje não um troco outro ele draftado por pra entrar nenhum no lugar dele, goleiro, e até agora mas ele não desci. conseguiu ser inscrito. Mas espero que dê tudo certo. Perdeu o elenco mesmo? Perdi de jeito nenhum. Aí eu falei na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta rodada no vestiário. Eles sabem exatamente disso, da responsabilidade que eles têm. O Leão foi demitido? Cara, já falei pra vocês. Camargo não foi mandado embora. Ele saiu porque ele quis. Ponto. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Ponto de novo. Eu, dono do time,
como tu não tem a ver, já falei pra vocês também, vocês superestimam muito o meu poder de decisão nas coisas que acontecem. Os jogadores começaram a correr contra o fluxo, estavam querendo derrubar o professor, tem que multar geral. Cara, assim, honestamente, diante do ambiente que a gente tinha dentro do Real Elite, dificilmente alguém queria derrubar o técnico, cara. Se eles começarem a correr contra o fluxo é porque eles estão honrando o nome que eles têm a zelar, tá ligado? Basicamente é isso, mano. É responsabilidade com a tua própria trajetória. Então, dentro do ambiente, você vê, só que eu não tinha visto. Então você vê, isso que tá entristecendo. É isso, velho, né? Eu li antes já. Então me parece que assim, os caras não estavam tendo resultado, mas eles estavam confiando no processo das coisas. E aí que é o ponto. Quando você tá bem, ali talvez seja a hora de você cutucar. Não tô querendo, né? Ali talvez seja a hora de você cutucar. Pô, G3X tá com 15 pontos. É só falar do Igor. Cara, as últimas 2 semanas, 3 semanas, se eu não me engano, acho que o Igor, o que ele mais trabalhou foi jogo com os pés, né? Eles trabalham muito jogo com os pés. A questão, repito, é que o comportamento de um atleta em grandes mudanças, principalmente de mentalidade, de visualização, ela não vem às vezes muito rápido, né? Ela não vem às vezes muito rápido, tanto por uma questão às vezes de habilidade, mas habilidade eu digo, né, a técnica mesmo, quanto por uma questão de mental, uma questão mental, é um comportamento diferente, né? Se você pegar e botar, ó, Kelvin, eu vou te treinar pra ser zagueiro agora, né? Você pode passar as coisas pra ele. Talvez ele não aprenda em uma semana. Talvez ele entenda o conceito em uma semana, mas talvez ele não tenha praticado tanto quando o cara cortar ali perto dele da área, ou quando o cara cortar e chutar e ele fala, ué, mas quando eu marcava o cara me cortava pro lado, ele ainda tocava. Agora ele já me corta e já chuta pro gol e é gol. Dando um exemplo X. O comportamento do jogador ele tem que ser construído. Então, quando você tem jogadores wild cards, a teoria é que esses jogadores já têm o comportamento para as funções o mais próximo possível da excelência. Quando você tem jogadores draftados, acredito que você tenha esse trabalho, que alguns jogadores você vai conseguir em todos os pontos no primeiro semestre, alguns em 3 jogos, alguns só no semestre que vem, alguns só no ano que vem. Tá ligado? E acho que isso é uma coisa que sai do desenvolvimento humano mesmo, né? Das características que o cara tem, etc. Então, tudo isso... Tô falando que o Igor só vai conseguir ano que vem, né? Pelo contrário, o Igor já participou de 3 gols, né? Inclusive com a saída com o pé dele. Mas tô dando um exemplo geral, né? Os comportamentos e as coisas, elas não vão... elas não saem tipo assim, pô... Repito, brincando. Você acha que o Real Elite não treina? Claro que ele treina. Você acha que a Loud não treina? Pra caralho. E por que ela não ganha? Porque não é só isso. Não é só isso. É o que você treina, como vai ser o impacto no jogo, como você vai se adaptar se isso não estiver dando certo, né? Então, a gente parte do primeiro princípio. Até agora não tomamos gols, né? Não tomamos gols com uma saída com o pé. E fizemos 2. Temos que melhorar? Com certeza. O Igor tem que melhorar? Com certeza. Porém, eu te falo, a palavra hoje não é Igor para saída de bola, né? Talvez hoje vocês vejam alguma diferença nisso. Talvez não, porque nós tivemos um dia para trabalhar, né? Mas eu acredito que existem outras coisas que vão melhorar também para que ele tenha um comportamento melhor ali nessas saídas, que é uma das coisas que a galera e a gente vê que o G3X não é bom, né? E acho que até é bom. Ontem eu tava falando o inverso de, porque todo mundo só quer ver, eu tô começando a achar, eu fui descansar ontem, eu falei, cara, eu tô começando a achar que é bom, né? Porque todo mundo só fala das coisas ruins do G3X e a gente vai ganhando, então é bom, porque ninguém vê as coisas boas, parece que os adversários também não, né? Entendeu? É senso de urgência, coisa que a gente tem cobrado tem 2 rodadas, 3. Então assim, o Real Elite... Então vamos pressionar o G3X em cima que a saída de bola deles não é tão boa, aí vai, né? 1 vitória, 2, 3, 4, 5. Correr, competir contra o fluxo, é obrigação, pô. Já deveria ter feito isso contra o Capim e contra o Funkball. Então, não é porque... E o único jogo que a gente não foi pressionado na saída foi o que a gente perdeu, né? É loucura, né? Mas...
Não, é talvez salvar a sua própria reputação, né? O nome que vocês têm carregando no peito, tá ligado? Independente de Real Elite, independente de treinador, de presidente, de diretoria, é você honrar a tua Então história. eu não tô falando que tá Porque, como errado, eu falei lá estou no episódio- admitindo que a nossa saída tem que melhorar. Mas o que eu tô querendo dizer é, existem muitas outras coisas no jogo, né? Eu preciso que eles estejam indignados com as críticas que eles recebem nas redes sociais. Porque eu fico indignado por eles, tá ligado? Então eu espero que eles estejam também. É só isso. Então, é cada um batalhando ali pelo seu sonho, pô. Então, assim, não tem como batalhar pelo sonho deles. Eles têm que batalhar pelo sonho deles. Então não é porque tá derrubando o treinador, é porque é a última chance, né? A Kings League, os jogadores fazem mais a diferença que a comissão técnica. O que você acha? Acho que é um misto, meu rei. É um misto. Uma mescla. Eu acho que a comissão técnica também tem que ser valorizada. Em muitos casos. Então acho que é uma mescla dos dois. Responsabilidade dos jogadores e responsabilidade da comissão. E o Perani também saiu junto com o Chico. Ficou só o Felipe. Uma pergunta. Se eu responder, eles saíram por conta própria ou foi uma decisão institucional? Uma decisão institucional. A única pessoa que saiu por conta própria foi o Camargo. Somente ele. Camargo vai pra cabine? Não, Camargo não vai pra cabine. Eles inscreveram quantos wildcards da rodada dupla? Cara, tem uma galera inscrita aí, mano. Tem mais de 3 inscritos, wildcards. E aí, quem vai jogar sábado, quem vai jogar segunda, é com o Filipão. Filipão que vai resolver. Decisão institucional é a sua decisão, no caso? Não. Decisão institucional é decisão institucional. Tomada por mais pessoas que não uma só. Entendeu? Como já falei, desde o início foi assim, né? É por uma instituição, pois é. É por uma pessoa. Eu tinha que jogar? Tá doido, pô. Tem que jogar o quê, cara? Você tá louco? Cara, eu não sei porque vocês estão falando que você parece o Pedrinho naquela entrevista passada, cara. Claro, cara. Pedrinho contra 777, né? Você acredita na mudança e inovação do time na questão de ânimo? Cara, a gente tava nessa postura de ânimo já tinha um tempo. Eu espero que ela. A única risada que ele deu num vídeo de 19 minutos foi quando o cara falou que era o Pedrinho contra 777. É foda, Último né? gás, né? Assim, alguma coisa precisava acontecer. E aí, eu espero que sábado a vitória venha. Quais são os dois times que mais surpreenderam na Kings League? Cara, Mas o que eu tô falando, tá, galera? Isso, repito, estou de fora. Mas o que eu tô falando, imagina se você, como presidente, está lá pro seu time, falando, rapaziada, tá ruim, estamos perdendo, mas a gente, cara, esse é o nosso time que a gente tem. Eu tô vendo que vocês estão trabalhando, eu tô vendo que vocês estão corrigindo o que não tá dando certo. Eu sei que no jogo não é só a correção do treino. Vai ter a bola que pega na trave, a bola que o goleiro salva ou não salva, o passe errado que você vai dar. Tava 1-0 pro Real Elite, quando o Real Elite toma um gol de uma saída errada, né? Vai ter algumas coisas que não é questão só do treino, que é o jogo. Tem que ir lá no jogo se virar, né? Mas eu confio em vocês. Vai dar bom, velho. Então vamos se unir. Na hora da dificuldade, é o que eu tô falando. Na hora que tá bom, é a melhor hora pra você alfinetar. É a melhor hora pra você pegar o cara e mudar. Mudar. É fácil. Você vê como é fácil o cara aceitar. É fácil, é mais fácil, velho. É simples. Isso é ser humano, isso não é futebol, tá? Isso é ser humano. Ó, Igor, tu catou pra caralho. Vamos melhorar a saída de bola? Vamos. O cara tá postando lá. Concordo, galera. Tem que melhorar. Saída de bola. Não é só ele, tá? Porque a saída de bola não depende só do goleiro, tá? Depende também de prontidão de muitos caras que estão... Toque em mim aqui, Igor. Mas tudo bem. Isso aí também não é a conversa de agora. Mas, talvez se nós tivesse 1-5 e os caras tivessem, aí, Igor, melhora a saída de bola, talvez ele estaria apostando, pô, melhora os caras, os atacantes aí, porra. Melhora os caras que não aparecem. Por quê? Porque você tá num momento negativo. Se você tá num momento negativo, eu penso assim, tá? Porque isso é uma questão do ser humano. Esse momento negativo é uma questão de pontuar os principais coisas que você tem que melhorar, e aí você pode ser forte. Pontuar. Porque também não adianta, o cara tá num momento negativo, então não, galera, calma, né? Deus tá com nós, bora, vamos acreditar. Não adianta só isso. Vamos pontuar. 1, 2. Isso aqui, vão melhorar, né? Isso aqui nós temos que melhorar. Acabou, isso aqui não pode mais errar, esse ponto aqui não pode, esse jeito eu quero que ataque desse jeito, no dado 2 contra 2 é assim, acabou isso aí de vocês correrem pra lá e pra cá, né? É isso. Mas, quando o cara tá num momento negativo, o principal é o momento de confiança. É a hora que mais você tem que dar confiança. Ainda mais quando você não pode mudar. Você tem 10 draftados que você não pode mudar. Então essa é a hora de ser, mano, vamos lá, tamo com você. Lembra, o futebol tudo muda muito rápido. Você vai fazer uma partida boa, já era, você ganha confiança. Então você tá num discurso de elevar os caras. E aí chega uma outra pessoa e fala, ó, vocês dois da comissão estão fora, eu tô trazendo outro wildcard, e aí esses discursos se batem, velho. E aí, cara, isso pro time é ruim. E pro cara, obviamente. Obviamente. Surpreenderam nivelados,
não por ser um bom time, mas pelo nível tão brilhante de desempenho. Então, assim, já esperava que fosse um bom time, mas pelo nível de desempenho altíssimo me surpreendeu. E... deixa eu ver. Acho que é isso. O Real Elite negativamente. Me surpreendeu também. As duas surpresas. Uma pro bem e uma pro mal. Porque a Loud me surpreendeu negativamente também um pouco, pra ser honesto. A Loud jogou muito na primeira rodada contra o Fluxo, agora tá nisso. Cara, então, mano, eu acho que aquele primeiro jogo talvez tenha passado uma impressão diferente do que realmente foi, mano. Eu achei aquele jogo do Fluxo bom, assim. O time do Fluxo é bom, mano. Sempre elogiei, tá ligado? Mesmo quando tomou porrada, sempre elogiei esse time do Fluxo. Como foi o vestiário pós-derrota. Mano, não foi bom, né? Um clima de merda, né? Uma decepção, né? Suas opiniões sinceras sobre os wildcards do Real Elite até agora? Cara, já falei, mano. O Davi, não tenho nenhuma crítica a tecer. Faz um campeonato brilhante. O El, no modo de ver, ele é um dos poucos líderes que a gente tem dentro do elenco, de falar, tá ligado? De coordenar as coisas dentro do campo. O cara, tipo assim, fica indignado com as coisas negativas e cobra que as coisas fiquem positivas. Então ele por isso que ele é o capitão. Se cobra muito. Acho que ele teve partidas boas e partidas ruins, normal. Mas, enfim, tem coisas a evoluir e tem coisas que ele é crucial. O Juninho, cara, ele ainda não conseguiu mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem capacidade de mostrar, tá ligado? E eu espero que as coisas aconteçam pra ele também, porque é um moleque muito bom, mano. E muito dedicado também, tá ligado? Assim, ele tem papel muito importante defensivamente nos jogos que talvez não apareça muito pras pessoas, mas quando ele joga a gente fica mais acertado. Tirando o jogo contra o Funkball, que é um jogo muito ruim individualmente dele, né? Ele vai muito mal contra o Funkball, ele vai bem contra a Loud, ele faz um jogo bem bom contra a Fúria também, enfim. Mas ele é muito importante pro time, só que ele não tá ainda atingindo o seu maior nível, né? E a gente espera que aconteça também. Mas eu não tenho problema com meus wildcards, não. Já falei aqui. E confio neles, consigo confiar neles. Juninho e Davi são jogadores com mais dribles feitos na liga. Então, eles estavam liderando esse quesito, né, mano? É foda, cara. Acho que a gente tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos na equipe, tá ligado? Só que os negativos, eles estão superando os positivos. Por isso que a gente não tá pontuando, entendeu? É isso. A gente acerta muita coisa e erra o tanto que a gente acerta. Por isso que a gente tem o terceiro melhor ataque e a segunda ou terceira pior defesa, tá ligado? Então, complicado. Quais os pilares da Kings League você acha que são os mais importantes? O dedo da Fúria, pra mim, é o jogador mais impactante da liga até o momento. Cara, eu acho o dedo um dos mais impactantes. Mas eu acho o mais impactante da liga até o momento o Lelete, pra ser honesto. Tretou com o Camargo? Não tretei com o Camargo. Ô, Dimas, na moral, velho, vai se lascar, vai, cara. Porra, tá enchendo o saco o Grinch aí, também é meu foda, bro. né? Jogando muito. Ah, Jogando se muito. lascar, Ivo, cara. muito impactante também. E ele não vai estar na cabine, porque a cabine é do time, não é minha. Eu falei isso nessa live, entendeu? A cabine que tá ali é do Real Elite. Então ali não tem só pessoas que o Alan quer que esteja. Tem pessoas do time, entendeu? E eu não posso colocar todas 9 as da pessoas... manhã de uma segunda-feira, cara. Puta que pariu. Você trabalhou ontem, né? Você trabalhou ontem, fala a real. Então free você também, vai. Eu quero que estejam ali, entendeu? Porque tem um limite de pessoas. Então, eu não posso chegar e colocar 8 amigos meus na cabine. Não posso fazer. Então, eu não tenho essa decisão nas minhas mãos, entendeu? Quantos jogos do Projeto Realista tem que vencer pra classificar? Pô, pelo menos 3 de 4 pra classificar. E se não vencer contra o Fluxo, dá merda. Mas desses 4 jogos tem que vencer 3, pelo menos. E isso pra classificar em sétimo, né? Sexto. Pelo menos 3 tem que vencer. 2 vai tranquilo, eu simulei muitas possibilidades. Cara, mas 2 vitórias, fazendo 10 pontos, acho que não vai não, mano. Não vai não. Honestamente, 10 pontos acho que não classifica não. O Fluxo não é pega de 3 e Fúria. Pega o Funkball também, né? Então, tipo assim, se a gente perde pro Fluxo, o Fluxo vence o Funkball, o Fluxo vai pra 12. Então fica bem complicado, né? Entendeu? Se imagina quando ficar mais velho tendo algum cargo na direção do Vasco? Mano, Que é isso que aconteceu, né? Deus me livre. Você tá maluco? Jamais. Jamais. Na Kings League já é difícil demais. No Vasco, esqueça tudo. Nenhuma chance. Eu me imagino velho, porra, ficando tranquilo, sem estresse. Você sofreu mais torcendo pro Vasco nos últimos anos ou pro Real Elite? Cara, pro Real Elite disparado. Honestamente. E 300 vezes mais chateado com o Real Elite nas últimas semanas do que com o Vasco nos últimos anos. Mas me impactou muito mais. Muito mais. Dos 5 jogos Claro, porque o cara tá se doando 100%, velho. É foda. Tá, né? A gente sabe o quanto que o Alan se doa no time, velho. E o quanto que, cara, eu falei, a mensagem que eu consigo falar é um processo, velho. É um processo. É difícil ver às vezes, mas tem o lado bom, velho. Tem o lado bom pro Alan de tudo que tá acontecendo, de tudo que ele já viveu na Kings. O Alan é campeão mundial, velho. O Alan é presidente campeão mundial, velho. Ele estava, ele ajudou, ele bateu pênalti, ele fez parte de decisões, ele fez parte de planos de jogo. Ele é campeão mundial de Kings League com a seleção brasileira. E ele é um cara que eu repito, velho, que pra mim é o único do mundo que chegou e tá cada vez mais conseguindo, não sendo, e aí, por favor, eu já falei isso, vou ter que falar de novo pra ninguém achar que eu tô querendo, né? O Alan, pra mim, é referência de futebol na Twitch mundial, tá? Só que é o seguinte, quando a gente vai olhar o Alan em comparação aos presidentes do mundo, ele é menor em questão de números, tá? Eu quero foda-se número também, mas só pra dizer. E ele tá, velho, por isso que eu acho que ele tem que ter... É difícil, mas ele tem que ter essa calma que as coisas estão indo, pra que ele continue, talvez em passos mais lentos, mas pra que ele continue subindo. E não pra que ele, né, deixe isso fazer ele descer, tá? E eu também, outra dica que eu daria, principalmente pra quem gosta mesmo da Kings League e também do Real Elite.
né? Desse time tudo. Que você, velho, não jogue mais uma coisa contra a outra. Porque jogar uma coisa contra a outra, talvez você esteja complicando ele próprio. Ele próprio. Talvez por causa de decisões que foram tomadas. Ele também tomou decisões no time, né? Não existe só uma pessoa que é... Não existe. É um time que é dividido. Igual é o deck, igual é não sei quem. Tem times que são assim, velho. Mais divididos. E talvez nessa primeira temporada eles não se conversaram. Talvez não, né? Com certeza. No caso do Real Elite não se conversaram tão bem. Talvez o deck sim. Ó, nós vamos cuidar disso. Você, como presidente, vai cuidar dessa parte. Nós, como deck, vamos cuidar disso. E cada um que se segue. Se der errado, pode mudar isso e isso. Se der errado, os dois presidentes é vocês. Vocês demitem nós. Tamo todo mundo de acordo? Tamo. Yuri tá de acordo? Toguro tá de acordo? Deck tá de acordo? Vambora. Mas a questão que eu falo é, fica ruim, velho. Fica ruim pra uma pessoa, velho, que quer colocar o seu nome, que tá ajudando financeiramente, que tá ajudando com mídia assim. Ah, mas não é tanto. Não é tanto pra nós que somos da bolha. Não é tanto pra nós que somos da bolha. É 3 milhões de visualização o primeiro pênalti que a Ludmilla bateu. Entendeu? Não é tanto pra nós que somos da bolha. Mas tá ajudando. E isso é a parada da Kings League. Porque senão a gente também vai tirando isso e daqui a pouco, se cortar, talvez talvez a Ludmilla fala, eu quero saber, torcida não quer, eu tô fora e talvez, meu amigo, o Real Elite não vira só do Alan, não. Talvez o Real Elite, vira do Alan Zoca, né? Então, tem que ter um controle de crítica e um controle de, velho, de entender o que é a liga também. A Ludmilla, ela não tá lá, não foi a Ludmilla que mandou demitir as coisas, velho. Tá ligado? Sempre que dá, graças a Deus, tem uma pessoa dessa na liga. A liga tem essa ideia de ter essas divisões, de ter galera que vai trazer isso mesmo. Que vai trazer a mídia, que vai trazer gente diferente, gente de outro lugar pra assistir. É isso, velho. Te deixou mais puto? Ah, o do Funkball. Do Capim também, mas os dois, na real. Mas do Funkball acho que me deixou mais puto. Pra caralho, assim. Muito puto. Desimpedidos e Dendê, ele pegam G3X e Fúria. mas eu acho que os Desimpedidos e Dendê estão num nível de desempenho que não vão ficar fora, não. Eu honestamente acho que, se a gente quiser mirar a classificação ali, os únicos times que dá pra gente passar ali ainda são Fluxo e Capim. De resto, acho que tá todo mundo dentro. Fúria, G3X, Desimpedidos... Kazé, que aí, né, que a galera tá brincando, né, o resgate do... O Alan não sai da Kings League, velho, só se ele quiser. Só se ele quiser. Só que por isso que eu falei essa dica, né? Quem sou eu pra dar dica? Eu acho que é um processo ruim que ele tá passando, uma coisa que não devia chegar a esse ponto, né? Não devia ter chegado a esse ponto. Ainda mais no primeiro split, ainda mais com 5 jogos. Mas é um processo, velho. É um processo. Falados e Dendê estão dentro. Tem 2 vagas que estão um pouquinho mais em abertas aí. Que é Fluxo, Capim, a gente, Loud e o Funkball. E os favoritos são Fluxo e Capim. Até que algo se prove o contrário. Desimpedido joga o futebol mais feio da liga? Não acho. Muito eficiente e muito organizado. Então eu discordo com respeito de você. Não adianta planejar a derrota dos outros se a gente não vence? Exatamente, a gente tem que vencer primeiro. Chegar sábado e vencer, pô. Tomara, Zegalão, tomara, tem que mudar muita coisa, mano. Mas vai dar certo, cara, vai dar certo. A gente tá tentando fazer de tudo aí pra que as coisas aconteçam, mano. Então, sabadão é mais uma oportunidade, né? De vencer. Só que eu acho que não é mais uma, não. É a oportunidade, né? É a oportunidade. Não porque o Fluxo, tratando o Fluxo com algum tipo de inferioridade, não. É porque é o jogo mais importante. Mas não é você vai, galera. Não tem, galera, não é você vai. Eu vou. Eu tenho certeza. Se não for, é porque as ligas foram para outros cantos. Eu tenho certeza que em algum momento nós podemos estar juntos, velho. Eu gosto muito do Alan, velho. Ele sabe disso, né? E as coisas são legais e tudo acontece, mas eu tô falando sobre Kings League aqui. Tô só falando sobre, né, uma coisa que deu errado pra esse momento. Quem sabe, velho? Quem sabe isso tudo seja usado para os caras melhorar também. Quem sabe isso tudo seja usado para os caras melhorar. Infelizmente, 2 pagaram a conta, né? Mas quem sabe isso tudo seja usado para o cara melhorar. Mas eu acho que o processo do Alan é um processo disso. É maior do que estar. Mas é um processo... É um processo maior do que ser ali, estar ali. Eu acho que ele vai entender, né?
Ele vai entender, ele tá entendendo isso, acho que a Elaine também, e essas coisas vão, né, usar as palavras certas, essas coisas vão ser natural, Quem sabe daqui a alguns anos a gente não tenha o time dele mesmo, seja só ele. E aí ele vai ter os fantoches dele, entre aspas, do jeito que vocês estão brincando. Eu não acho que ninguém é fantoche, porque eu acho que o Alan tomou várias decisões no Elite. Tá? Mas eu tô usando a palavra que vocês estão brincando, né? E vai ter o Liminho, o BT, o Michel dele que vão opinar, vão ser fortes, mas vão ser o cara que vão tá ali, né? Então eu acho que são os processos. Ou não, ou ele vai pra uma Cazé TV, ou o Real Elite vai se acertar nisso tudo e vão, porra, galera, caramba, nós temos duas coisas, nós temos 2 presidentes, isso é claro. Então vamos entender o que cada um vai fazer? Se eu vou fazer, vocês têm que confiar em mim. Não adianta 3 rodadas que a gente perder pra G3X e Fúria, vocês já virem me encher o saco. Então é isso, velho. Tamo junto, Alan.